Estarei ministrando hoje, dia 4 de julho, uma mensagem na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, onde o pastor Epitácio é o pastor responsável por aquela igreja, por aquele rebanho, e nós fomos convidados para estar ali para pregar a palavra de Deus, que está, o tema da festividade está no capítulo 3, versículo 11 de Apocalipse, que diz assim: Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, eu estou gravando o estudo que eu fiz, a pesquisa, porque lá estarei pregando com base neste estudo. Mas o Espírito Santo de Deus há de me inspirar no momento em que eu estiver ministrando a palavra de Deus, para que eu possa falar, pregar, ministrar as palavras que o Senhor confirmar na minha mente, no meu entendimento e no meu coração. Mas eu estudei, embora o capítulo 3, versículo 11, que é o tema da festa, mas eu quis também ler um pouco e estudar o capítulo 1 de Apocalipse, que diz assim: Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então, neste versículo aqui, que tem apenas 3 linhas e meia, versículo 1 do capítulo 1, eu quero que, se alguém algum dia ouvir este estudo gravado, porque vai ficar no meu computador, me chamou muito a atenção que diz que é revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Então, Deus deu ao seu Filho, Jesus Cristo, a revelação do livro de Apocalipse. E ele diz: para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E o versículo o tema diz: eis que cedo venho. Então, cedo, breve, rapidamente, presto venho. Está tudo em sintonia que breve será a volta do Senhor Jesus Cristo. Continuando o versículo diz: e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João. Então, quando Jesus recebeu do Senhor Deus Pai esta revelação, ele passou esta revelação, transferiu para o anjo, e o anjo para João, e João para as 7 igrejas da Ásia, e hoje está sendo revelado a nós. Hoje, que eu digo, nos nossos dias atuais, porque na verdade esta palavra já vem sendo pregada há muito tempo. Mas hoje aqui nesta igreja, olha que elo lindo, maravilhoso, que nós ficamos assim, mesmo a expressão que eu posso dizer, que eu fico maravilhada de chegar às nossas mãos algo que foi revelado lá 2000 anos atrás, Deus revelando ao seu filho revelando ao anjo, o anjo a João, João escreve as cartas, e nós hoje temos este livro em nossas mãos. Que coisa linda, que mistério são as coisas de Deus. Muitas coisas verdadeiramente nós não entendemos como Deus faz, da maneira que ele faz. Continuando o versículo 2, diz: o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Versículo 3, que eu gosto muito deste versículo: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, bem-aventurado, feliz aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam. Não basta ler, não basta ouvir, mas precisamos também guardar. E ele termina o versículo: porque
o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Então, João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. O versículo 7 ele diz: Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Quando diz aqui, no versículo 7, que diz: Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram. Quer dizer, Jesus foi furado de um lado ao outro lado através de uma lança. Mas onde está isso na Bíblia? No Evangelho de João, capítulo 19, versículo 34, que diz assim: Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Portanto, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. A água representa a palavra de Deus, que nos lava. O sangue nos purifica, a palavra nos lava, nos ensina, nos instrui. A palavra de Deus, ela nos orienta, ela nos revela para nós aquilo que nós estamos fazendo que não está de acordo com a vontade de Deus. Então, a água significa a palavra de Deus. E do Senhor Jesus saiu sangue e água. Continuando, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo. Jesus Cristo é paciente. Estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado. João está contando, ele está relatando o que aconteceu ali naquela ilha. Arrebatado significa ser tirado com força, arrancado, tirado com violência. Mas porque na visão, no arrebatamento, ele foi machucado, ele foi... Porque quando se fala em violência, não, tirado com pressa. Ele não teve tempo nem de mudar de lugar. Ele foi arrebatado. E diz, fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. E ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Olha que de repente o que acontece com o apóstolo João. Ele ouviu este barulho, como se tivesse uma trombeta atrás dele tocando. E nesta trombeta emitia som e voz, que dizia, aquele som da trombeta: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me,
Vi 7 castiçais de ouro. Estes 7 castiçais de ouro simboliza as 7 igrejas da Ásia. Isto será explicado logo no versículo 20. Eu estou lendo o versículo 12. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Então Jesus estava no meio das igrejas, porque ele é onipresente. Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então ele estava entre todas as 7 igrejas, sabendo tudo o que se passava com os pastores e com os rebanhos. E ele estava vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Veja bem que primeiro João está sozinho numa ilha, exilado, por divulgar o Evangelho de Jesus Cristo, por testemunhar de Jesus Cristo, pregar o Evangelho, anunciar a todos. E João, por este motivo, ele estava exilado, porque a igreja estava sendo terrivelmente perseguida pelo Império Romano, porque os cristãos não queriam se submeter às exigências religiosas do imperador romano. Então, João foi levado para a ilha de Patmos. Penso eu que João já estava bem velhinho, bem idoso, pois este livro foi escrito aproximadamente 70 a 90 anos depois de Cristo. Não tenho uma data exata, eu tenho uma preocupação de falar de data exata, porque de Bíblia para Bíblia, às vezes, tem uma certa mudança. Então, aproximadamente 70, 80, 90 anos depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Por isso eu penso que João estava muito velho, muito idoso. Ele ali naquela ilha, sozinho, quem sabe, cogitação minha, pensamento meu, eu não sei, quem sabe ele estava ali pensando, triste, sozinho, relembrando, porque quando nós perdemos alguém que nós convivemos, que nós vivemos juntos, convivemos, moramos, ou filhos, marido, mulher, irmãos, parentes mais chegados, e quando aquela pessoa se ausenta pela morte, que a gente sabe que não vai voltar mais, nós lembramos desta pessoa, nós recordamos, às vezes conversas, risos, passeios, momentos que passamos juntos, momentos bons, às vezes momentos tristes, e com certeza que o apóstolo João tinha muitos momentos para se recordar do Senhor Jesus Cristo, muito embora ele sabia que Jesus estava no céu, à direita de Deus, à direita do Pai. Ele não estava mais embaixo da terra, ele havia ressuscitado ao terceiro dia. O apóstolo João sabia disso, mas ele não tinha mais visto o Senhor Jesus Cristo. Então, creio eu que ele estava ali com muita saudade e pensando nos tempos em que andavam juntos. Ele assistiu curas, Jesus ressuscitar mortos, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim. Ele contemplou o Senhor Jesus ressuscitando Lázaro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele subiu ao monte da transfiguração, quando ali houve aquele mistério profundo que estava Pedro, Tiago e João com o Senhor Jesus, e ele se transfigurou no monte, e ali eles viram,
Elias e Moisés, assim está escrito na palavra de Deus. E todas estas coisas, quem sabe ele estava ali lembrando, relembrando, e ele sozinho, quem sabe até chorando, não sei, penso eu, e de repente ele escuta atrás dele um barulho como uma voz de trombeta. Foi um barulho muito alto, creio eu que estremecedor. E ele foi arrebatado. Quando ele é arrebatado, que olha para trás, ele ouve um barulho como de uma voz, num barulho como de muitas águas. Agora o barulho da trombeta, da voz, o som de trombeta se transforma num barulho de muitas águas, e ele vê 7 castiçais em visão e Jesus andando no meio dos 7 castiçais, que eram as 7 igrejas da Ásia. Eu fico imaginando o impacto que João sentiu. Assim pode acontecer conosco quando a gente menos espera. Deus se revela para nós de maneira gloriosa, como Ele quiser, a hora que Ele quiser, da maneira que Ele quiser. Ele é o Todo-Poderoso. Ele pode todas as coisas. João jamais imaginava que teria esta experiência. Talvez ele pensasse que ali estava encerrando o seu ministério exilado naquela ilha, mas ele ainda tinha um grande compromisso. A tua história ainda não acabou. A tua caminhada talvez esteja começando. E você pensa que encerrou, que acabou, pelas circunstâncias, pelos fatos. Pelas circunstâncias, nós até pensamos que tudo realmente acabou, que não há mais chance, não há oportunidade. O que tínhamos de fazer já fizemos, o que tinha de ser realizado já foi realizado. Os milagres que tínhamos de ter visto acontecer, nós já vimos. Não. Pela palavra de Deus, eu profetizo para a minha vida e para você, que não sei um dia, quando, como vai ouvir esta gravação. Não encerrou em sua vida a sua história. Ainda tem muitas páginas para serem, aleluia, escritas e contadas. Porque João estava sozinho. Guarde isto, exilado numa ilha. Ele não estava numa cidade, num escritório, numa igreja, num lar, numa residência, numa galeria comercial, numa papelaria. Ele estava numa ilha. E a missão que ele recebeu, que ele tinha que escrever 7 cartas. Eu me emociono muito com este relato, porque eu meditei muito nesses dias estudando a respeito do arrebatamento da igreja. Que dia glorioso! E quantos que estão pregando, falando do arrebatamento, mas não estão preparados. Pregam para muitos, para milhares, mas a pessoa mesmo que está pregando não está preparada. Quantas vezes estamos pregando e nós estamos precisando daquela correção? Que venhamos a ter humildade para entender isto, que é necessário a cada instante da nossa vida fazermos, como eu tenho uma irmã que diz, fazer um reparo. E este reparo é necessário que seja feito hoje, agora, porque o tempo está próximo. Continuando. E ele tinha na sua destra 7 estrelas. Eu quero dizer para você que os 7 castiçais eram as 7 igrejas, e à direita do Senhor Jesus estavam 7 estrelas, que são os 7 pastores das 7 igrejas da Ásia. Mas como, irmã Neuza, que você sabe? Espere mais um pouquinho, que à frente estarei explicando no versículo 20. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, quer dizer, a sua mão direita, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno.
Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Observe que ele disse aqui em sua visão que ele viu que as 7 estrelas estavam à destra, à direita do Senhor Jesus Cristo. Então aqueles pastores que das 7 igrejas, somente 2 não receberam correção do Senhor. Os 5 receberam e 2 não. Mas, no entanto, estavam todos à direita do Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos que a direita de Deus, a direita de Jesus Cristo, de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, Deus Espírito Santo, somente fica à direita o rebanho chamado de ovelhas. Mas eu vou chegar também no capítulo 25 de Mateus, falando sobre este rebanho. Continuando no capítulo 1 de Apocalipse, versículo 20, diz assim: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. Agora, o anjo está explicando para João. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, este homem vestido com aquela veste resplandecente, com aquele cingido pelo peito com um cinto de ouro, cabeça branca como a neve, que era o próprio Senhor Jesus, as estrelas, as 7 estrelas, os 7 pastores estavam à sua direita. Pense comigo um pouquinho. Se eles estavam à direita, porque ainda havia chance deles se consertarem, deles se arrependerem, eles ainda estavam no rebanho que era e que é o rebanho das ovelhas que vão passar pela porta estreita para entrar no céu, para receber do Senhor Jesus o bem-vindo. Então temos que ter muito cuidado ao falar, ao julgar, porque Deus, ele é longânimo, e Deus é amor, Deus é paciente, mas ele é justiça e é fogo que consome também. Mas aqueles pastores ainda estavam à direita de Deus. Então, esta pessoa que você talvez até pense que já está à esquerda de Deus, eu quero te dizer que ainda está à direita. Pela fé, determine isto. Eu creio, eu estou determinando pela fé que muitos dos que já estão sendo julgados, que já é um caso perdido, eu creio que ainda estão à direita de Deus. Então eu expliquei no versículo 20 que João recebeu esta explicação. Olha, o mistério que você viu das 7 estrelas dos 7 castiçais. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. E reafirmo para você não esquecer, somente o rebanho chamado de ovelhas estará à direita do Senhor Jesus Cristo. Mas aonde está escrito? Sim, Mateus capítulo 25, nos versículos 32 e 33, diz assim: e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Agora veja, ouça. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então, para quem duvida, está em Mateus capítulo 25, versículos 32 e 33. Haverá 2 rebanhos. Não tem saída. Ou estamos à direita de Deus ou à esquerda de Deus. Ou fazemos parte do rebanho chamado ovelha ou do rebanho chamado bode. Eu sou ovelha ou sou bode? Eu, em nome do Senhor Jesus, o que vive e reina para todo sempre.
Eu pertenço ao rebanho que está à direita de Deus. Eu sou ovelha de Jesus. E você que está ouvindo esta gravação, repito, não sei como e nem quando, porque é uma gravação que eu estou fazendo para deixar no meu computador. Eu ainda vou pregar esta mensagem, eu estou estudando. Eu quero dizer para você, lute por perseverar em continuar à direita de Deus, fazendo parte do rebanho que vai entrar nas mansões celestiais. Sob o toque da trombeta, sob o alarido de muitas vozes, de muito gozo, de muita alegria, estaremos encontrando com o Cordeiro de Deus, com Jesus Cristo nas nuvens, onde acontecerá as bodas do Cordeiro, o encontro do Cordeiro com a sua esposa, com a sua noiva, a igreja remida e lavada pelo sangue de Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mas haverá sim uma separação. Bode, ovelha, bode, ovelha, bode, ovelha, esquerda, direita, ou direita, esquerda, ovelha e bode, ovelha e bode. Haverá uma separação. Louvado seja o nome do Senhor. E esta separação será muito rápida. A primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52, diz assim: Eis, aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Por quê? Nem todos dormiremos. Quando o Senhor Jesus vier arrebatar a sua igreja, muitos estarão vivos. Então, por isso diz, nem todos dormiremos, mas todos serão transformados. Não é com este corpo que nós vamos subir ao encontro do Cordeiro nas nuvens. E diz, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então os mortos ressuscitarão primeiro e a seguir nós seremos transformados e estaremos indo ao encontro de Jesus. E isto acontecerá, diz aqui, num abrir e fechar de olhos. No versículo 52 de 1 Coríntios capítulo 15. Você está com o olho fechado, fecha o seu olho. Feche agora o teu olho, você que está ouvindo esta leitura, porque eu ainda não estou pregando, estou dizendo, estou estudando. Feche o teu olho e abre. Pronto. A trombeta tocou, os mortos já ressuscitaram e a igreja foi arrebatada. Fecha novamente o teu olho, que é num abrir e fechar. Então, você tem que, para abrir, você tem que estar com ele fechado. Abre e fecha. Pronto. Jesus voltou. Assim está escrito que será muito rápido. Você ouviu esta leitura que está, eu gosto de repetir, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Porque o tema da festa está em Apocalipse 3,11, como já disse, que diz, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Foi a sexta carta enviada à igreja de Filadélfia, que não teve do Senhor nenhuma repreensão. A igreja também de Esmirna não teve repreensão do Senhor. E em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, a parte C do versículo diz, sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Esta é a segunda carta enviada à igreja de Esmirna, a parte final do versículo. A de Filadélfia ele diz, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome. Para a igreja de Esmirna, que também não teve repreensão, ele diz, Senhor Jesus, sê fiel e dar-te-ei a coroa da vida. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. 3:11. 2:10, ser fiel até a morte. Eu tive aqui meditando muito nesse versículo, no capítulo 3, versículo 11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens. Bom, eu tenho que guardar o que eu tenho.
para que ninguém tome a minha coroa. Minha coroa é o meu galardão, que está lá com o Senhor Jesus Cristo, que Ele vai me receber com um bem-vindo. A você que está ouvindo esta leitura, se você estiver com a sua vida no altar do Senhor, estiver vivendo uma vida de obediência, de temor a Deus, guardando os mandamentos do Senhor, persistindo numa vida de santidade e renúncia, rejeitando o pecado, você tem temor a Deus, você tem a sua salvação, você tem obras, você tem amor, você tem caridade, você tem paciência, você tem um coração perdoador, você tem esperança, você tem forças para vencer a tentação. Olha quanta coisa você tem. Aí sim, você vai receber a sua coroa, que é o seu prêmio, é o seu galardão, é a recompensa por você ter vencido neste mundo a tentação, o pecado, por você não ter deixado Jesus, não ter se desviado dos caminhos do Senhor. Porque quantos hoje já tiveram comunhão com Deus, já participaram da Santa Ceia, já fizeram parte da mesa do Senhor e estão afastados, desligados, não comem do pão que representa o corpo de Cristo, não bebem o cálice do vinho que representa o sangue do Senhor Jesus Cristo. E está escrito na Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 6, que aquele que não come a minha carne, não bebe o meu sangue, não tem vida comigo. Então, quantos que estão hoje vivendo esta situação? Porque as lutas, as aflições, os sofrimentos, as perdas fizeram com que estas pessoas desanimassem, deixassem o caminho da salvação, deixassem Jesus, como se Jesus fosse culpado de alguma coisa. Então, guarda o que você tem, persevere, guarde a sua fé, guarde o seu temor, guarde a salvação dentro do seu coração, não deixe, esconda a palavra de Deus dentro de você. O Salmo 119, versículo 11, o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então esconda, porque o seu galardão, a coroa, nós não vamos colocar na nossa cabeça, eu creio, um adorno, uma joia, um ornamento circular que é a coroa de pedras brilhantes, esmeralda, safira, diamante, ouro. Esta coroa representa vitória, representa galardão, representa autoridade. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então nós estamos falando, estudando a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo, que João viu ele naquela ilha. E nós lemos alguns versículos que falam da volta do Senhor Jesus, nos alertando que não está longe. Apocalipse capítulo 17, versículo 14 diz assim: estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Este versículo está em Apocalipse 17, versículo 14. Estão com ele, vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Nós sabemos que nem todos que são eleitos são fiéis, mas os que estarão com Jesus vestidos de brancos são os eleitos e os fiéis. Permaneceram fiéis a ele. Apocalipse capítulo 19, versículo 7, está escrito: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. A igreja do Senhor
é a esposa, é a noiva de Jesus Cristo. Então, está escrito aqui no capítulo 19, versículo 7, regozijemo-nos, tenhamos muitas alegrias e vamos dar glórias ao Senhor, porque as bodas já estão aí, são vindas, está próximo, está perto, as bodas do Cordeiro. Aleluia. Oh, glória a Deus. O versículo 9 diz: e disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Olha que autoridade nós podemos falar do encontro da igreja do Senhor com o Cordeiro de Deus, com o Filho de Deus nas nuvens. Que festa gloriosa que será! Não vale a pena desistir de Jesus, deste caminho, aleluia, que às vezes aqui na terra passamos por vale de choro, pisamos em espinhos, nossos pés são feridos, nos atiram pedras, nos perseguem, riem de nós, debocham. Somos fanáticos, somos um povo atrasado, somos um povo sem cultura, é isso que o mundo diz a respeito dos evangélicos. Mas uma coisa nós temos a certeza, este povo chamado de analfabeto, de quadrado, de bobo, eu quero usar um outro termo que eu já ouvi a meu respeito, que eu sou muito antiquada, mas eu tenho certeza que eu vou receber a minha coroa. O meu galardão está com Jesus. E eu vou receber o bem-vindo do meu Senhor. E você que está ouvindo também tenha esta certeza. Deixem que te chamem de cafona, antiquada. Eu sempre esqueço essa palavra. Sou muito antiquada, eu ainda estou vivendo o evangelho de antigamente. Não, eu hoje estou vivendo como Jesus quer que eu viva. Antes não, eu vivia como eu queria viver. Hoje eu vivo como Jesus quer que eu viva. Aceite o homem ou não, creia ou não, me compreenda ou não, eu tenho compromisso com o meu Deus, porque é Ele que vai me coroar. Cada um dará conta diante de Deus dos seus atos e de suas obras. Eu darei conta das minhas. Você dará conta das suas. Então, tenha uma vida santa e separada, porque só vai fazer parte do rebanho de Jesus aqueles que forem eleitos e fiéis. No Evangelho de João, 1 João, também escrito pelo apóstolo João, capítulo 1, capítulo 2, versículo 18, ele diz: filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Olha, o mesmo apóstolo João que escreveu o Evangelho de João, escreveu a primeira carta, a segunda e a terceira dele, e o livro de Apocalipse, ele está dizendo aqui: filhinhos, é já a última hora. Louvado seja o nome do Senhor. E no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 12 e 13, diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então não adianta sermos fiéis até só o início da caminhada, até o meio da caminhada, até perto do fim da caminhada. Não, nós temos que perseverarmos até ao fim para sermos salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, guarde isso. Não abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados.
Outro detalhe, só vai ouvir o toque da trombeta os ouvidos que estiverem ungidos, santos, preparados para o arrebatamento da igreja. Aqueles que estiverem com a sua vida em total obediência à palavra de Deus, em comunhão, estes ouvirão o toque da trombeta, porque a igreja vai ser arrancada da terra muito rápido. E os que estão desviados dos caminhos do Senhor, eles ficarão sabendo que a igreja foi arrebatada. E mais ninguém, porque os que não creem, não creem. Eles vão, creio eu, que vão inventar qualquer história, qualquer fenômeno, menos que a igreja subiu e já está no céu com o Senhor. Mas aqueles crentes que estão na igreja, disfarçados, com vestes de ovelhas, mas são lobos, com máscaras, com vida de aparência, vida de pecado, eles vão ficar e vão entender que a igreja foi arrebatada. Que eu e você estejamos fazendo parte deste rebanho que foi arrebatado num abrir e fechar de olhos. Estou com o olho fechado, abri e fechei. A igreja foi arrebatada. Vai ser muito rápido. Então João escreveu as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. E eu disse que 2 igrejas não sofreram correção do Senhor. As 2 igrejas que não receberam correção do Senhor foi a igreja de Esmirna e Filadélfia. As outras igrejas receberam correção do Senhor. A igreja de Pérgamo, Sardes, Laodiceia, Tiatira, Éfeso receberam correção da parte do Senhor. Então, Esmirna e Filadélfia não receberam correção do Senhor. Mas Éfeso, Pérgamo, Sardes, Laodiceia, Tiatira recebeu correção do Senhor. Algo também que eu achei interessante. As 7 igrejas, 6, o anjo começou ditando a carta. 6. Eu sei as tuas obras. Estas 6 foram Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Estas 6 o anjo iniciou. Eu sei as tuas obras. Para todas elas esta frase. Mas para a igreja de Tiatira foi escrito: eu conheço as tuas obras. Então, o que o Senhor sabe, ele conhece. O que ele conhece, ele sabe. Porque ele sabe todas as coisas, ele vê todas as coisas, ele conhece todas as coisas. Mas houve essa diferença. Para 6 igrejas ele disse: eu sei. Para Tiatira ele disse: eu conheço. Para nós há diferença. Por exemplo, eu posso dizer que sei que tem uma igreja em determinado bairro, mas eu não conheço aquela igreja. Eu sei que tem, mas não conheço. Então, para nós tem diferença, o saber e conhecer. Para Jesus não tem. O que ele sabe, ele conhece. O que ele conhece, ele sabe. Mas foi escrito assim e nós estamos esclarecendo. Para as 7 igrejas, termina com a mesma frase: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, já explicamos, os 7 castiçais são as 7 igrejas, as 7 estrelas são os 7 pastores. Das 7 igrejas, Filadélfia e Esmirna não sofreram repreensão do Senhor. Todas as 6 receberam eu sei as tuas obras. Para Tiatira
Ele disse: eu conheço. Então eu vou agora tentar passar algumas coisas bem rápidas de cada uma igreja, mas não vai dar tempo na pregação, porque será um tempo muito longo, mas aqui nesta gravação eu vou deixar gravado, porque eu quero estudar mais sobre este assunto. Então, na pregação, com certeza que não. Eu estou aqui preparando um estudo. A primeira carta escrita à igreja de Éfeso. Éfeso era a capital da província romana na Ásia. Em Éfeso estava o templo, onde era o local principal de adoração à deusa Diana. Os gregos a identificavam com a deusa Ártemis. Era um grande centro comercial. Diana, deusa romana que representava a luz, os campos e os bosques. Isto era o que tinha em Éfeso. Era o lugar do templo da deusa Diana ser adorada. Um elogio que o Senhor Jesus fez à igreja de Éfeso. Está em Apocalipse, capítulo 2, versículos 2, 3 e 6. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. Se nós fôssemos explicar cada carta de cada igreja, é claro que eu não fui convidada para pregar sobre as 7 igrejas, mas o que me chamou a atenção foi um versículo. Eis que venho sem demora, guarda o que tens. Então eu fui ver, estudar o que é que estes pastores das 7 igrejas tinham e o que eles não tinham. Então o pastor da igreja de Éfeso, ele tinha obras, ele tinha trabalho, ele tinha paciência, ele não podia mais sofrer os maus. Creio que o limite dele já estava chegando ao final. Ele pôs à prova aqueles que eram verdadeiros apóstolos, que eram sinceros, e ele encontrou alguns mentirosos. Então, o pastor, que ele tem comunhão com Deus, uma vida de oração, de leitura da palavra, e um pastor que fala e vive o que prega, Deus também revela para ele, como diz os irmãos da minha igreja, uma irmã que falava muito, o escondido e o oculto e o escondido. Então, ele quando colocou, fez lá uma prova que não diz o que, ele encontrou muitos mentirosos no meio da igreja. E nós sabemos, pela Bíblia, em Apocalipse mesmo está escrito, que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. E diz, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Então, além de naquela igreja ter crentes mentirosos, tinha também ali os nicolaítas. O que são os nicolaítas? Nicolaítas eram seguidores de uma seita que perturbavam as igrejas de Éfeso e de Pérgamo, e eles comiam alimentos sacrificados a ídolos e entregavam-se aos prazeres carnais. Então, este tipo de crente estava dentro da igreja de Éfeso. E ele faz uma repreensão a este pastor desta igreja, capítulo 2, versículo 4, de Apocalipse. Tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Olha, o que é o castiçal? A igreja. Eu já expliquei lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 20. João, com uma voz como de muitas águas, falando com ele. Os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, o Senhor está falando aqui através da revelação que João está escrevendo, que se ele
não voltasse a praticar o amor, a caridade, que ele tinha que se lembrar de onde ele caiu lá atrás, onde deixou de praticar o amor. Tem muitos pastores aí que estão pensando que as ovelhas estão suportando a maneira como elas estão sendo tratadas. E elas começam a procurar outro pasto, outro pastor. E lá encontram também outro que ainda é pior do que aquele de onde ela saiu. Então, eu deixo uma palavra para os pastores. Se algum ouvir esta gravação, eu não sei nem se eu vou gravar, eu estou colocando no meu computador. Cuidado, pastor. O pastor da igreja de Éfeso, o Senhor avisou, se você não se arrepender, não lembrar de onde você caiu, não voltar à sua primeira caridade, seu primeiro amor, eu vou te tirar o castiçal. E o Senhor tira mesmo. Ele tira e dá para outro. Porque as ovelhas, elas querem alimento, querem amor, compreensão e trato. Mas as ovelhas estão sofrendo, os pastores estão, mas as ovelhas também. Que Deus venha fazer uma obra gloriosa na vida e nos corações destes pastores que estão tratando ovelhas como se trata a bode. Então, e ovelhas também que não estão tendo persistência, que não estão perseverando, estão tomando atitudes precipitadas. Espere no Senhor, porque Ele dará a solução para você. Quando você menos esperar, Ele te mostrará uma porta de saída daquela situação. Mas não procure não agir de maneira precipitada. E Ele faz uma promessa ao anjo da igreja: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. A recomendação, que é a todas as igrejas: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A segunda carta escrita à igreja de Esmirna. Como eu disse, esta igreja, guarde, não teve repreensão. O pastor não teve repreensão. Ele não teve. E também o pastor da igreja de Filadélfia. Então, a segunda carta à igreja de Esmirna. Esmirna era uma cidade portuária da costa oeste do mar Mediterrâneo, localizada na província romana da Ásia. Ficava a 65 quilômetros de Éfeso. Foi sede de uma forte igreja cristã. Um elogio foi feito ao pastor desta igreja. Apocalipse 2, versículo 9. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Olha, ele não teve repreensão, mas muitos estavam passando-se por judeus, mas na verdade era a própria sinagoga de Satanás. Olha que coisa tremenda! Meu Deus, quantos hoje estão dizendo: breve Jesus voltará, eu vou subir, eu vou para a glória, estou preparado. Mas olha, na igreja de Éfeso tinha lá os mentirosos nicolaítas. Na igreja de Esmirna tinha lá a sinagoga de Satanás. E, no entanto, o pastor desta igreja, ele pensava que ele era pobre. Estava carente, necessitado. E o Senhor Jesus: tu és rico. Quantas vezes você se acha uma pessoa pobre, com tão pouco conforto, tão poucos bens, tão pouca mordomia neste mundo, desfruta de coisas simples e diz: eu sou tão pobre. Não, você é tão rica, você é uma pessoa rica, você é uma pessoa abençoada, você é uma pessoa que vai receber a maior herança, o maior prêmio, a maior dádiva, a coroa mais valiosa do mundo, que é a sua salvação. Então ele dizia: eu sou tão pobre. Não, tu és rico. Glória a Deus, tu és uma pessoa rica, você que está ouvindo esta palavra.
Creia nesta palavra, poderosa, está escrita na Bíblia. Um conselho, Apocalipse 2:10, a parte C. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Mesmo com ele, com todas estas qualidades, ele tinha que permanecer eleito e fiel até o fim para ele receber a coroa da vida. E ele faz uma promessa. Isso aqui foi um conselho, ser fiel. Ele faz uma promessa: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. E uma recomendação: quem tem ouvidos, ouve o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Pérgamo foi a terceira carta. Pérgamo ficava numa cidade chamada Mísia, distrito situado no noroeste da província romana da Ásia, junto ao mar Egeu. Pérgamo era o centro de 4 seitas idólatras: Zeus, Dionísio, Asclépio e Atenas eram as 4 seitas que existiam em Pérgamo. Esta cidade, aliás, seitas que existiam na cidade de Mísia, onde estava a igreja de Pérgamo. E esta cidade de Mísia, que é onde estava Pérgamo, onde ficava a igreja de Pérgamo, foi chamada, onde está o trono de Satanás. Olha onde estava esta igreja. Imagino que este pastor passou para sobreviver com seu rebanho, onde estava o próprio trono de Satanás. Mas ele recebe um elogio, o pastor da igreja de Pérgamo. Apocalipse 2:13 diz assim: eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então ele está elogiando este pastor da igreja de Pérgamo, que apesar da igreja dele estar estabelecida numa cidade onde ficava o próprio trono de Satanás, havia ali um domínio muito grande, ele permanecia guardando, retendo a palavra do Senhor, mesmo vendo pessoas sendo mortas, como foi Antipas. E ele diz: minha fiel testemunha, Senhor Jesus, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas ele faz uma repreensão também. Em todas as cartas tem elogio, repreensão, promessa, e uma tem variedade da outra. Uma é elogiada, outra é repreendida, ou quase todas são repreendidas e elogiadas. Mas umas poucas coisas tenho contra ti. É Apocalipse 2, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, Apocalipse capítulo 2, do versículo 14 ao 16. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Olha só, eles tinham lá a doutrina de Balaão, que ensinava isto para a igreja. Lançava tropeços diante dos filhos de Israel, para que eles comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Balaão foi aquele homem que Balaque, o rei dos Moabitas, mandou chamar para ele amaldiçoar Israel. E Balaão foi. Deus tinha dito para ele não ir, e ele insistiu. Então Deus disse: então vai, mas faça somente o que eu te mandar. Mas Deus, que conhece o coração do homem, sabia com certeza que Balaão ia se vender pela proposta de Balaque, rei dos Moabitas. Então, no caminho, a sua jumentinha se deparou com um anjo com a espada desembainhada, e a sua jumentinha não prosseguiu mais o caminho, e Balaão começou a bater na jumentinha.
Isso eu não vou entrar neste estudo, porque está em Números, a partir do capítulo 22, conta esta história de Balaão. Olha, Números, início do Antigo Testamento. E nós estamos falando em Apocalipse. E aqui Deus revelou o Senhor Jesus, Jesus ao anjo, o anjo a João, João às igrejas. Que na igreja de Pérgamo tinha ali quem seguia as doutrinas deste Balaão. E disse assim: assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti contra eles e batalharei com a espada da minha boca. Olha que com Deus não se brinca. O homem vai errando, vai fazendo, vai cometendo erro, pecado, e vai aumentando, e ele pensa que pela vida dele está dando certo, está tudo bem. Deus está aguardando um momento para agir, dando tempo ao homem para ele se arrepender. E ele então manda estas cartas avisando a estes pastores: olha, vocês ainda estão à minha direita. Quero que você guarde bem isso, porque João disse: eu vejo 7 estrelas à destra de Jesus, daquela visão que ele teve ali. Estava ainda à direita de Jesus, então ainda havia tempo para arrepender-se. Então, esta passagem está em Apocalipse, capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 16. Fez uma promessa a este pastor. Capítulo 2, versículo 17. Eu gosto muito deste versículo. Eu fico assim imaginando o dia que vai acontecer este quadro, esta realidade na minha vida. Eu penso na minha vida, você deve aplicar na sua. Apocalipse 2:17, que diz assim: ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra branca um nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Aleluia! Então, lá nas mansões celestiais, na Nova Jerusalém, na Cidade Santa, onde Deus, Jesus, o Espírito Santo e os anjos, os arcanjos estão habitando, existe um alimento, um maná especial, guardado, reservado, escondido para mim e para você. E tem uma pedra branca, com um novo nome, que ninguém conhece, você que vai ver esta pedra. Mas, Ivanildo, será que é uma pedra mesmo? Olha, se é algo parecido com uma pedra, eu não sei, mas está escrito que é uma pedra branca. E na pedra um novo nome escrito. E este nome ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Eu acho isso aqui uma coisa linda, um mistério tremendo. O que está reservado para nós? Está escondido. O que a gente faz quando a gente quer dar alguma coisa para alguém que a gente compra com todo carinho e tem aquilo e faz um embrulho de presente, não quer que ninguém mexe, não quer que ninguém veja primeiro, e a gente guarda num lugar bem escondidinho. Ou quando a gente quer dar um bolo, um doce, uma comida, um alimento para determinada pessoa, a gente reserva com cuidado, guarda. Isso aqui ninguém mexe, é guardado, é para a pessoa que eu quero dar. Então, assim, o Senhor Jesus tem algo novo, escondido, guardado para mim e para você. Um alimento, um maná, uma pedra branca e um novo nome. E Ele, quando te entregar, somente você vai conhecer este novo nome. Aleluia! Louvado seja Deus! Tem pessoas que se prendem a tantas coisas neste mundo. Morre, nem o nome que é o nosso nome, nós não teremos ele. Será outro, um novo nome. Aqui diz, uma pedra branca, um novo nome escrito. Então, eu entendo que está escrito assim. A recomendação, quem tem ouvidos ouve o que o Espírito diz às igrejas.
Aleluia. Continue ouvindo esta palavra que é maravilhosa, é gloriosa, é tremenda. Os crentes, os cristãos, os evangélicos, aqueles que pregam a palavra de Deus, vivem a palavra de Deus, eu costumo dizer que tem pessoas aí editando outra Bíblia, estão escrevendo outra Bíblia que não é esta Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Não fuja da palavra de Deus, não deixe que outra palavra venha penetrar em seus ouvidos e que venha produzir efeitos negativos, mas creia nesta palavra fiel e verdadeira, porque o Senhor vem sem demora. Guarda o que você tem. Você tem o conhecimento da palavra, você tem temor a Deus, você tem paciência, você tem fé, você tem esperança. Você vai ouvir o toque da trombeta. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E você terá o momento glorioso. Se já tiver partido deste mundo, você vai ressurgir com corpo incorruptível e glorioso. Eu também. E se estivermos vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos, ante o toque da última trombeta. A quarta carta, escrita à igreja de Tiatira. Esta igreja que o Senhor disse: eu conheço as tuas obras. A igreja de Tiatira era uma cidade da província romana da Ásia, de onde Lídia era natural. Mas quem foi Lídia? Lídia foi uma certa mulher. Eu vou ler. Está em Atos capítulo 16, versículo 14. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Então esta mulher, Lídia, era desta cidade onde foi enviada a quarta carta à igreja de Tiatira. Esta mulher era vendedora de púrpura e ela, através da pregação do apóstolo Paulo, ela se converteu. E quando Paulo e Silas foram presos, eu vou ler aqui Atos capítulo 16, versículo 40, que diz assim: e saindo da prisão, eu coloquei entre parênteses, Paulo e Silas entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Então, Tiatira ficava na cidade, na província romana da Ásia, de onde era esta mulher por nome Lídia. E o Senhor fez um elogio ao pastor da igreja de Tiatira. Ele disse, Apocalipse 2:19, eu conheço as tuas obras e a tua caridade e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Olha que coisa linda! Ao pastor da igreja de Éfeso, ele disse na repreensão: olha, tenho contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste. A igreja de Éfeso. Para o pastor da igreja de Tiatira, ele diz: muito lindo que eu acho isso aqui. E as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Então, em obras, ele tinha prosperado. Ele estava fazendo muito mais do que ele fazia no início. Agora a repreensão, Apocalipse 2, versículo 20. Você está percebendo que tem elogio, repreensão, promessa, conselho a todas as igrejas. Uma repreensão. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Veja bem que zelo de Deus para com estes pastores, que tolerância, que paciência, que amor. Ele, sabendo de tudo isto, aguarda o apóstolo João, velhinho, numa ilha. Jesus aparece para ele glorificado,
através de uma voz como de trombeta, depois como de muitas águas, envia o anjo para ditar e ele vai escrevendo as cartas e manda para estas igrejas, para que estes pastores ainda tenham tempo de se arrepender. E ali na igreja de Tiatira, o pastor tolerava esta mulher profetisa Jezabel, que ensinava as outras a se prostituírem. Difícil, né, da gente entender isto, como pode uma coisa dessa, mas às vezes nós contemplamos isso em meio às igrejas, pessoas que são mais toleradas do que outras, pessoas que são disciplinadas e todos sabem que aquela pessoa foi disciplinada, outros recebem disciplina por detrás das cortinas. Então, isso é tolerância, isso é o peso do prato da balança não está no nível. 2 pesos e 2 medidas. Então não pode haver tolerância dentro da igreja onde há pecado. Porque onde há pecado, a igreja do Senhor sofre, para de crescer, para de ter conversão de almas, porque ali está doente, tem pecado. E às vezes estão passando a mão na cabeça de Jezabel, de Nicolaíta, de Balaão, dos mentirosos. Tudo isso foi encontrado nas igrejas da Ásia. Mas o Espírito de Deus, ali revelando através daquelas cartas chegaram em mãos daqueles pastores. Tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Você se recorda que o rei Saul, ele reinou 40 anos e no 2º ano do seu reinado, Deus já o tinha rejeitado e já tinha escolhido Davi para o substituir. Mas, no entanto, ele reinou 40 anos, mas só agradou a Deus durante 2 anos, foi o rei Saul. E olha que foi Deus que mandou Samuel derramar azeite e ungir Saul rei em Israel. Mas ele não correspondeu àquilo que Deus lhe deu para assumir. Não foi fiel. E no capítulo 16 de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1, o Senhor pergunta para Samuel até quando ele terá dó de Saul. Você pode conferir em sua Bíblia, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 1, o Senhor diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. E este foi o rei Davi que substituiu Saul. Mas Deus estava perguntando para o sacerdote Samuel: Até quando terás dó de Saul? E às vezes eu comento com uma pessoa muito íntima da minha família, que eu digo para ela que eu aprendi com um pastor, que ele uma vez deu um estudo e disse que nós queremos, às vezes, dizer que amamos mais do que Deus. Mas como assim, irmã Neuza? Porque nós toleramos além do limite que Deus já não está tolerando mais. Mas Deus deixa de... Ele está dizendo na sua palavra: até quando terás dó de Saul? E ele está dizendo para o pastor da igreja de Tiatira: tenho contra ti o tolerares Jezabel. Então, porque Deus conhece o coração do homem e nós não conhecemos. E Deus sabe que aquela pessoa não vai deixar o pecado, ela não quer se arrepender, ela não quer viver uma vida de santidade, de obediência, renunciar ao pecado, renunciar ao mundo, renunciar à vaidade, renunciar ao adultério, à prostituição, à mentira, à fornicação, o jogo, enfim, tudo que é abominável, o homossexualismo.
tudo isso é abominável para Deus. Então ele sabe que aquela pessoa não vai renunciar. E nós ficamos, às vezes, tolerando, mas eu ainda creio que é melhor a gente amar do que julgar, né? Então, como nós não temos o coração de Deus, cometemos também estas falhas. E eu aprendi com este pastor que nós, às vezes, queremos passar à frente das decisões de Deus porque queremos demonstrar mais amor do que Deus. E nós nunca vamos ter mais amor do que Deus. Você daria o seu filho para morrer no lugar de alguém? Eu te pergunto. Por mais que você amasse alguém, você daria o seu filho? Pois então, Deus deu dele para morrer não por uma pessoa, mas pela humanidade. Ser cravado naquela cruz que meus olhos não viram. Eu não vi, mas eu creio que foi um sofrimento terrível que o Senhor Jesus passou. Nós temos a promessa de uma coroa de galardão, uma coroa da vida eterna, que custou o preço do sangue do Senhor Jesus Cristo. Mas ele, o Senhor Jesus, foi coroado com uma coroa de espinhos, cravado em sua testa, e o sangue corria pelo seu rosto e descia até o chão. O seu lado foi traspassado com uma lança, que saiu sangue e água. Sangue que purifica os pecados e água que é a palavra de Deus, que nos ensina, que nos instrui, que nos mostra, nos revela através desta palavra o nosso pecado. E ele fez uma promessa ao anjo da igreja de Tiatira. Apocalipse 2, versículo 26 a 28. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro. Como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Esta foi a promessa que o Senhor Jesus fez ao anjo da igreja de Tiatira. Terminando a recomendação, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A quinta carta, a igreja de Sardes. Sardes era a principal cidade da Lídia, nome antigo da região costeira situada entre Éfeso e Pérgamo. Lídia era o lugar desta cidade também, da igreja de Sardes. A repreensão que o Senhor Jesus fez a este anjo da igreja. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Olha, meu Deus, quantos pastores estão... Eu não estou aqui falando dos pastores, eu estou ditando, falando o que está escrito na Bíblia, o que foi dito pelo Senhor Jesus, revelado por Deus ao anjo. Eu estou repetindo isso para você guardar. E ao anjo, a João, aos pastores e a nós hoje, nós também estamos sendo corrigidos, exortados a não falharmos, a não pecarmos, como os rebanhos daquelas igrejas estavam em pecado também. Nós somos ovelha do rebanho de Jesus Cristo. Nós somos ovelhas para estarmos ao lado direito de Deus. Então a correção foi para o pastor, mas teve igreja que era somente a igreja. O pastor estava trabalhando, tendo paciência, fazendo a obra, amando e tolerando com paciência as dificuldades. Pastor pobre, mas ele era rico, porque a graça do Senhor Jesus Cristo nos basta. Está escrito na palavra de Deus. O Senhor Jesus falou para Paulo, numa ocasião, Paulo, a minha graça te basta. Aleluia.
Então ele fez uma repreensão ao pastor da igreja de Sardes. Ele disse: eu sei as tuas obras, que tens nome, que vives e estás morto. Olha, sê vigilante, confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Que tremendo isso, não? Já pensou a gente receber uma carta do Senhor Deus e dizer: olha, as suas obras diante de mim não estão perfeitas. Mas não se engane, não pense que eu estou me agradando do que você está fazendo. E você pensa que tem vida? Você é uma pessoa morta. Já pensou que mensagem terrível? Quantos que estão aí achando, estão pregando na televisão, na mídia, viajando nos países, no próprio país em que reside, em que mora, em suas igrejas, abrindo a boca como trombeta, pregando, eles pensam que estão vivos, mas estão mortos espiritualmente. Mas eu creio que assim como Deus teve compaixão e misericórdia destes pastores, esses 7 pastores da Ásia, onde 2 não tiveram repreensão, volto a te lembrar que foi da igreja de Esmirna e Filadélfia. Deus pode ainda falar a estes pastores que estão pensando que estão vivos e estão mortos. E ele diz, continua, Apocalipse 3, de 1 a 3, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda, e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão. Olha, o Senhor diz, eu virei sobre ti. Meu Deus, que coisa tremenda! Quem pode impedir Deus de agir na vida do homem? E não saberás a que hora sobre ti virei. Ele vem de surpresa. Ele não avisa, porque a palavra de Deus nos avisa todos os dias, toda hora. Ele nos avisa através da palavra, quando vamos à igreja, até em sonho Deus fala conosco. Quantas vezes Deus alerta o homem através de sonho, de visão, revelação, profecia, a própria palavra, usa um pastor, usa um irmão da igreja, usa um estranho na rua, usa um parente, mas o coração do homem está duro, está fechado, tem um bloqueio, não aceita, não ouve, não obedece, não concorda. E aí ele diz, olha, eu virei sobre ti como ladrão. Ladrão avisa a hora que vem? Não avisa. Precisamos ter muito cuidado com uma vida que dizemos que estamos vivendo de santidade. Pensa que estás vivo? Tu está morto espiritualmente. A carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 14, diz assim, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Então este pastor da igreja de Sardes, ele precisava dessa palavra aqui, olha, levanta dentre os mortos, enquanto há tempo, e avisa o resto que está aí para morrer. E não era só ele não. Ele disse, sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer. Quer dizer, estava, porque ao chegar aquela carta, eu creio que houve uma mudança nessas igrejas. E fez um elogio a ele, diz, mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. Amado, minha amada, você que está ouvindo esta palavra, não deixe que nada venha contaminar as suas vestes. Porque nós estamos vivendo hoje um tempo de modernismo. E nós chegamos nas igrejas, nós temos o nosso hábito, a nossa maneira, como nós cremos, como nós entendemos, e de repente você vai para uma igreja que muda todos a maneira daquele... A doutrina da palavra é uma só, mas os costumes são outros. E eu fico assim olhando, pensando, meu Deus, a gente não pode falar de costume dentro das igrejas. Mas eu não estou falando de costumes, eu estou dizendo de uma vida que agrada a Deus, uma vida de testemunho, uma vida de exemplo. Mas, de repente, para algumas igrejas, o que pode em uma não pode em outra.
O que pode naquela não pode na outra. Não deixe, você que está ouvindo esta palavra, siga a palavra de Deus. Ainda que aonde você esteja, pode ou não pode, pode ou não pode, porque é uma lista do que pode e uma lista do que não pode. Você não pode pecar. Mas as pessoas estão achando que é só tem uma vida de vaidade excessiva. A identidade do crente, do cristão, não pode ser confundida com a identidade das pessoas do mundo. E hoje não está havendo mais diferença. Elias tinha um traje diferente de se vestir. Ele foi conhecido pela maneira como ele se vestia. Quando o profeta disse para o rei, olha, ele estava vestido assim, assim, com uma túnica, com lenço, com cinto, com uma túnica, com uma pele de animal, já sei, é Elias, o tisbita. Olha, Eliseu passava em frente à casa daquela mulher de vez em quando por aquela estrada e ela olhava Eliseu, ela analisava, olhava de longe. E ela disse para o marido, olha, ali vai um homem de Deus. Vamos fazer aqui, colocar para ele uma cama, uma mesinha, um candeeiro, uma lâmpada, para quando ele passar, ele poder parar aqui, repousar, descansar, dormir, porque ele é um homem de Deus. Mas então não tem que ter diferença? Se você acha que não, continue vivendo da maneira que você acha que tem que viver. Mas aqui, olha, pensa que estás vivo, mas tu estás morto. E ser vigilante, confirma aos outros que estão para morrer. Coisa triste, uma mensagem desta. Então é necessário que a gente entenda através da palavra. Eu sempre digo, hoje você faz parte de uma igreja. Amanhã, quem sabe, por motivo de mudança, você pode fazer parte de uma outra igreja, outros costumes, outros ensinamentos. Mas se você tiver a palavra de Deus, esconder a palavra de Deus dentro do seu coração, você não cairá na infelicidade de dizer, eu faço assim ou deixo de fazer assim, porque a igreja que eu pertenço diz que pode ou diz que não pode. Você tem que ter a sua fé e a sua intimidade, o seu conhecimento, intimidade com Deus, individualmente particular. E, claro, estar submissa ao pastor da igreja onde você faz parte do hall de membros. Dar o seu dízimo, dar a sua oferta, participar dos cultos. Se for lhe dado algo para fazer, faça com dedicação, com fidelidade, com sinceridade, mas não diga, eu faço porque lá pode, eu não faço porque lá não pode. Você tem que ter o seu propósito com Deus, porque no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, eu gosto muito desse versículo que diz, Senhor Jesus, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Então, em Jerusalém eu sou uma pessoa, em Judéia eu sou outra, em Samaria eu sou outra, e lá nos confins da terra, onde não está a minha igreja, o meu pastor, meus irmãos em Cristo, a minha família, eu sou outra pessoa? Não, não mesmo. Nós temos que dar testemunho a partir do lugar onde nós moramos, nos arredores onde vivemos, onde convivemos, onde vamos passar que não tem, talvez não há igreja evangélica, poucos são os cristãos, ali nós temos que testemunhar, e até o fim do mundo por onde andarmos. Então, ele diz, e Apocalipse 3:4, ele faz um elogio, ele diz assim, mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Olha, tinha os que estavam contaminados e os que não estavam. Então ali tinha dois tipos de crente naquela igreja. Alguns conseguiram sobreviver
sem se contaminar. Espero que seja o seu caso, você que está ouvindo este estudo, que eu fiz um estudo, achei maravilhoso, conheci um pouquinho mais dessas 7 igrejas que foram escritas, as 7 igrejas da Ásia. A 6ª igreja que recebeu a carta é a igreja de Filadélfia. Muito linda esta carta também. Filadélfia significa amor fraternal. Também uma igreja que estava nas províncias romanas na Ásia. O Senhor Jesus fez um elogio, ele disse: eu sei as suas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eu quero voltar aqui na igreja de Sardes, que é a 5ª antes da Filadélfia. Só uma pequena palavra ainda. Quando o Senhor Jesus disse: eu virei sobre ti como um ladrão. Eu virei sobre ti. E não saberás a que hora sobre ti virei. Eu digo às vezes uma coisa que eu ouvi de alguém. Cuidado para não cair na mão de Deus para ser punido. Estar embaixo do domínio de Deus, sob a bênção de Deus, é maravilhoso. Você está recebendo bênção e as promessas de Deus estão se cumprindo. Mas quando Deus nos toma com o seu domínio, com o seu poder para nos punir, olha, dói muito. Porque eu digo sempre, o homem, ele tira o homem da mão do homem. Um exemplo bem claro, tem 2 pessoas brigando, se atracando. Vem alguém, tira aquela pessoa da mão daquele homem, daqueles 2 homens que estão brigando, um puxa para lá, outro puxa para cá e desfaz aquela briga. Qualquer briga que tiver o homem no meio, o homem tira o homem da mão do homem. O homem que está sobre o domínio de Satanás, que está embaixo do domínio de Satanás. O homem está sob o domínio de Satanás. Deus tira o homem da mão de Satanás. Mas da mão de Deus, ninguém ousa tirar o homem. Quando Deus determina que ele bate o seu martelo, que ele vai agir, ninguém tira o homem da mão de Deus. Guarde isso. Então, a 6ª carta, Deus faz um elogio ao pastor daquela igreja. Ele diz: olha, eu sei as tuas obras. Eu pus diante de ti uma porta aberta, ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Veja bem que tem pessoas aí que enchem o peito e diz que é conhecedor da palavra e prega a palavra e vive a palavra e tem um grande ministério ao seu redor, tem o que ele precisa para continuar o seu ministério, ele não necessita de nada. Então, para ele é cômodo ele seguir fazer a obra. Mas eu quero ver para aquele pastor que tem restrições, tem dificuldades, tem um ministério pequeno, tem poucas condições financeiras. Eu também quero dizer para um novo convertido, ele tem pouca força ainda, mas ele vence o pecado. Satanás não o domina. Ele está ali fiel a Deus, vigilante. A força dele é pequenininha, mas Deus peleja por ele as suas guerras. Então Deus está dizendo para o pastor da igreja de Filadélfia: eu conheço você, sei as suas obras e sei que você tem pouca força, mas mesmo assim guardou a minha palavra, tens guardado e não tens negado o meu nome. Glória a Deus por isso. Aleluia. Que você seja esta pessoa. Não negue o nome de Jesus diante das circunstâncias. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 7 e 9. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes:
Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Olha aí, Jesus, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. João 14,6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu quero te dizer que esta porta é muito estreita. A porta chamada Jesus para entrar na glória é uma porta estreita, porque nessa porta não entra mentira, não entra pecado, não entra vaidade, não entra arrogância, não entra roubo, não entra fornicação, não entra adultério, não entra homossexual. Porque se você quer saber o que é o homossexualismo para Deus, leia Romanos capítulo 1. Eu não posso ler aqui porque não vai dar tempo. Então, tudo que é abominável a Deus não passa por esta porta, por isso que a porta é estreita. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14 diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Porque na a porta larga todos querem passar, querem ir para o céu, mas querem na porta larga. Agora na estreita, onde tem que abandonar tudo que é pecado, ali é difícil passar. Então por isso que diz, Lucas 13, 24, capítulo 13, versículo 24. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Olha, é o que eu estou dizendo. Muitos querem entrar, mas não vão poder, porque não querem deixar o pecado. Aí vai padecer eternamente, lamentavelmente, no inferno. À esquerda de Jesus está o rebanho chamado rebanho de bodes, que não alcançará a salvação eterna. E o Senhor faz um alerta à igreja de Filadélfia. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Olha só. Venho sem demora, continue guardando as tuas obras, a tua fidelidade, o teu amor, a tua santidade, a tua obediência, para que ninguém tome o que é seu, que está reservado nas mansões celestiais. E faz uma promessa, Apocalipse 3,12, ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Aleluia! Esta é a promessa que ele fez ao anjo da igreja de Filadélfia. Ao que vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus. Que coluna é essa que eu e você seremos? Não sei. Somente quando acontecer isso, nós saberemos estes mistérios que nos aguardam. Recomendação: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A sétima igreja, a igreja de Laodiceia. Esta igreja, cidade da província romana na Ásia, ficava próxima de Colossos e de Éfeso. Era uma cidade muito rica. Não teve elogio. Esta igreja, este pastor, não teve elogio. Teve uma repreensão muito terrível. Apocalipse capítulo 3, versículo 15 ao 17. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu.
olha o estado que estava o anjo da igreja de Laodiceia. Ele estava nestas condições, ele nem era frio, nem era quente, e ele era morno, e o Senhor Jesus disse: vomitar-te-ei. Não sei se você já teve a experiência de beber uma água morna quando você está com mal-estar no estômago. O que acontece? Eu já tive esta experiência de precisar fazer isso aqui, um vômito, alguma coisa que estava me fazendo mal, e eu tomei um copo de água morna e foi bater, e na mesma hora o efeito foi rápido. E o Senhor que está dizendo: porque és morno, você está me provocando, vomitar-te-ei da minha boca. E ele pensava que ele era rico, e ele era um pobre, miserável, desgraçado e nu. Que tristeza, né? Mas ele recebeu uma recomendação, um conselho, e se ele obedeceu, ele teve chance de se consertar diante de Deus. Em Eclesiastes capítulo 12, versículo 14, diz assim: porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Mateus capítulo 10, versículo 20, os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Então, tudo isso aqui estava revelado e patente, transparente diante de Deus, como está a minha vida e a sua. Nada está oculto para Deus. Dê ouvido quando alguém falar com você, te fizer uma correção, seja uma pessoa quebrantada, uma pessoa humilde, uma pessoa temente a Deus. Eles eram pastores e estavam recebendo a correção de Deus. E Deus dizendo para eles se arrependerem. Por que eu não posso também acontecer isso na minha vida e eu precisar de entrar num processo de conserto, de arrependimento com Deus? Bom seria que nós não errássemos, que permanecêssemos numa vida 100% de santidade. Mas quando reconhecemos que erramos, nós confessamos o nosso pecado e Deus é fiel e justo para nos perdoar. Ele dá um conselho para o pastor da igreja de Laodiceia. Apocalipse 3, versículo 18 e 19. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Amém. E ele faz um alerta. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. E faz uma promessa, ainda faz uma promessa ao anjo da igreja de Laodiceia, capítulo 3, versículo 21 de Apocalipse. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 21, versículo 7 diz assim: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Você vai herdar a cidade santa, a morada celestial, viver com Jesus, receber um maná, um alimento escondido, um novo nome, o seu galardão. Olha, você vai herdar todas estas coisas, mas é preciso vencer o pecado e a tentação no mundo. Apocalipse 22, do versículo 6 ao versículo 10, diz assim: e disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho, eis que rapidamente venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto,
Prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar. E disse-me: não celes as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Olha, outro alerta do Senhor. Próximo está o tempo. Ninguém vai se escapar diante do trono do Senhor. Ninguém vai se escapar do tribunal. Romanos capítulo 14, versículos 11 e 12 diz assim: porque está escrito. Foi Paulo, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 14, versículo 11 e 12. Porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Eu disse lá atrás, quando você for de uma igreja para outra, você vai dar conta a Deus da sua vida. Não culpe pastor, não culpe A, não culpe B, não culpe C. Ah, não estou na igreja porque fulano fez isso. Ah, eu me desviei porque por causa de mau testemunho. Ah, não adianta eu ir para a igreja porque os que estão lá estão pior do que eu que estou aqui fora. Cada um dará conta a Deus de seus atos. Lá você não vai adiantar se esconder atrás de ninguém. Ó, vai lá, eu estou escondido, fala por mim. Não. Você vai se dar frente a frente com Jesus Cristo. Frente a frente. Não adianta, você não vai colocar ninguém para substituir a sua pessoa diante do tribunal de Deus. Mateus capítulo 24, versículo 31 diz: e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta. Rijo quer dizer forte, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Olha, serão todos ajuntados, os escolhidos, aonde estiver, nos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, quando a trombeta tocar, todos os remidos irão subir para o arrebatamento dele, no arrebatamento da igreja. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 18 diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Alarido são gritos, barulhos, muita voz, e com voz de arcanjo. Arcanjo quer dizer o anjo-chefe. E com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então você está sofrendo, está passando por momentos difíceis, a cruz está pesada, se console no Senhor, porque o dia que a trombeta tocar, se você já estiver partido deste mundo, você vai ressurgir num corpo glorioso. E se porventura ainda estiver, será transformado ou transformada num abrir e fechar de olhos. Iremos encontrar com o Senhor nas nuvens. Apocalipse capítulo 11, versículo 15. E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Glória a Deus! Vai chegar este dia e está muito perto. Apocalipse 19, 7 diz: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Você é esposa do Senhor? Você já está pronta para encontrar com o Senhor? Você já está pronto para encontrar com o Senhor? Está tudo preparado? Não falta nada na sua vida para se consertar?
Está tudo bem. Que Deus abençoe você. A mim também. Eu quero que esse dia chegue e que eu seja alcançada por esta glória maravilhosa, ser arrebatada nos ares, ou, se já tiver partido, ressurgir com um corpo glorioso. Eu creio nisto. Eu tenho certeza que isto vai acontecer breve. Apocalipse capítulo 22, do versículo 11 ao 17, diz assim: quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho, e o meu galardão, quer dizer, o galardão é recompensa, prêmio, está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Amém. Eu quero abençoar você que ouviu esta palavra, teve paciência de ouvir esta gravação, que eu vou ministrar a mensagem. Claro que eu não estarei ministrando estilo estudo, e o tempo será limitado, não é este tempo todo que eu usei aqui na gravação. Mas eu fiquei tão maravilhada com este estudo sobre as 7 igrejas da Ásia, que teria muito mais coisas para esmiuçar, falar, mas tem que ser um estudo dividido, porque é muito lindo, é muito maravilhoso. O que eu quero é estar com os meus ouvidos ungidos para ouvir o toque da trombeta, para encontrar com o Senhor na glória, aleluia, e morar para sempre com Ele na eternidade. Vai valer a pena tudo que nós estamos passando neste mundo. Tudo é passageiro, tudo vai ficar por aqui. Como eu disse, você ouviu? Nem o nosso nome lá será outro nome. E nós temos lá um alimento, um maná escondido pelo Senhor. Eu espero que você que tenha ouvido essa gravação esteja entendendo a responsabilidade, a necessidade que temos de ter uma vida de santidade, uma vida de obediência, dizer não para o pecado e não culpar ninguém porque estamos vivendo uma vida, se estivermos vivendo uma vida de pecado, que nós não venhamos